A vocação profética e o cortejo da vida. No 10º domingo do tempo comum ano C, a palavra de Deus nos convida a refletir sobre a vocação profética. Tanto a passagem da primeira leitura como do Evangelho nos falam da morte do filho de uma viúva e a ação solidária e misericordiosa de Deus para com elas, pois a morte deles, sem a intervenção divina, seria a perda da esperança e derrota definitiva. Duas histórias parecidas, falando da vida resgatada por Deus. Deus jamais abandona o seu povo ao poder da morte, mas sempre o visita e envia profetas para ser sinal de sua presença. Ele mesmo veio ao encontro da humanidade através de seu Filho. Jesus é o grande profeta que visita seu povo em toda oblação, na oferenda de sua vida. Sua ação revela que a vida triunfa sobre a morte. Ele nos oferece a plenitude da alegria. Ação marcada pela piedade, compaixão e ação efetiva, que transforma a morte em vida, a dor em alegria, a treva em luz. A ação de Jesus nos faz pensar em dois diferentes cortejos, da morte ou da vida. Qual deles seguimos? Que caminho fazemos? Com quem somamos? Temos convicção de que não podemos entrar na fila dos que promovem o cortejo da morte, dos sem esperança, que se submergem em suas lágrimas de luto, dor e desespero? Temos convicção de que precisamos firmar nossos passos para solidificar nossa fé, renovar nossa esperança e fazer crescer a caridade? Colocamo-nos de fato no caminho da esperança, da transformação do choro, da morte e alegria da vida, ou seja, a fé na ressurreição? A liturgia nos convida também a refletir sobre a nossa esperança. Tem as derrotas e as desgraças ofuscando e minando nossa esperança. Quais são as esperanças que nos movem? Como vivemos esta virtude teologal da esperança? Também na segunda leitura, o apóstolo Paulo nos ensina que o Evangelho é sempre uma boa nova, que possui força vital e criadora, pois é o próprio Deus quem nos fala. A acolhida do Evangelho nos coloca numa dinâmica profética, num caminho de conversão, gratuidade, missão acompanhada do anúncio e testemunho com a própria vida. Concluo com as palavras da oração eucarística para as diversas circunstâncias. Pai misericordioso e Deus fiel, vós nos destes vosso Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor. Ele sempre se mostrou cheio de misericórdia pelos pequenos e pobres, pelos doentes e pecadores, colocando-se ao lado dos perseguidos e marginalizados. Com a vida e a palavra, anunciou que sois Pai e cuida de todos como filhos e filhas. Dai-nos olhos para ver as necessidades e os sofrimentos dos nossos irmãos e irmãs. Inspirai-nos palavras e ações para confortar os desanimados e oprimidos. Fazei que, a exemplo de Cristo e seguindo o seu mandamento, nos empenhemos lealmente no serviço a eles. E como a própria oração diz, a Igreja será testemunha viva da verdade e da liberdade, da justiça e da paz, e toda a humanidade se abrirá à esperança de um mundo novo. Renovemos a alegria de participarmos do cortejo da vida, em maior fidelidade ao Senhor e à sua Igreja, na acolhida, anúncio e testemunho da Boa Nova, reavivando a chama profética que um dia foi acesa em nosso batismo. De verdadeiros profetas, a Igreja e o mundo precisam.